Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais uma edição do seu jornal Foco do Brasil, sempre o compromisso com a verdade. Acompanhe agora as notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores nesta quinta-feira pela manhã, teve ao seu lado lideranças que participaram de encontro com café da manhã com o presidente no Alvorada. Entre eles, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Jorginho Melo, PL Santa Catarina, vice-líder do governo no Congresso. Além de ouvir brasileiros, incluindo apoiador de Santa Catarina, que comentou sobre rodovias no estado, o presidente e o senador falaram com apoiadores de uma novidade que abre a possibilidade de MEI para os caminhoneiros. Jorginho, fala do Pronamp do caminhoneiro, o MEI caminhoneiro aí. Então vamos aprovar essa semana. O presidente deu a voz para nós sobre o MEI caminhoneiro. Hoje em dia nós temos o MEI normal, que é o faturamento até 78 mil por ano, e o MEI caminhoneiro é tudo que eles desejavam, até 300 mil reais. Eles vão ter um CNPJ, vão poder comprar pneu, peças com CNPJ, que hoje eles não têm. Eles vão pagar só 11% do salário mínimo. Vão contribuir para o governo e vão ter benefício que ter uma empresa, um CNPJ. Então vai ser um show, vai ser não é um presente, isso é uma reivindicação de muitos anos dos caminhoneiros do Brasil, que tem 800 mil caminhoneiros no Brasil. E parece que os caminhoneiros também estão de olho e animados nesta movimentação que o presidente Bolsonaro fez, não é? Está fazendo com a troca de comando na Petrobras. E acreditam que em breve isso pode dar resultado com a redução nos preços, principalmente do diesel. Pelo menos até aqui estão com um aliado, não é, nos desafios da categoria, o presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro foi mais uma vez muito bem recebido no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu. Ao lado de outras autoridades, do governador do estado Ratinho Júnior e do ainda presidente de Itaipu, Joaquim Silva e Luna, Bolsonaro participou do lançamento da revitalização do sistema de alta tensão de Furnas, associado à usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu. A revitalização será financiada pela Itaipu Binacional, que vai investir cerca de R$1 bilhão em 5 anos para modernizar o sistema de corrente contínua de alta tensão construído e operado por Furnas. O sistema transmite, gente, ao mercado brasileiro a energia produzida pela usina binacional. Então, quer dizer, algo realmente relevante, importantíssimo. Para o presidente Bolsonaro, esse tipo de investimento dá segurança e previsibilidade ao mercado. Temos que nos antecipar a problemas e ter visão de futuro, disse o presidente. Durante a cerimônia, Bolsonaro também agradeceu e elogiou o trabalho do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Joaquim Silva e Luna, que vai deixar a empresa para assumir a presidência da Petrobras a convite do próprio Bolsonaro. Depois dos choques do petróleo, uma grande visão de futuro. Os presidentes militares, generais Médici, Geisel e Figueiredo fizeram Itaipu Binacional. Hoje vocês aqui, a grande capacidade de se anteciparem a problemas. O brasileiro é um povo que, uma vez tendo meios e liberdade, tem como mudar o destino do seu país. E o meu governo se prima basicamente por isso. Todos aqueles que eu escolhi, quer seja para ocupar ministérios estatais ou diretorias de bancos oficiais, tiveram essa liberdade. E somente dessa forma, Itaipu Binacional e Furnas puderam trabalhar juntos. Isso que estamos fazendo aqui hoje nada mais é do que um trabalho da iniciativa e da liberdade que vocês têm. O general Silva e Luna foi não uma surpresa, mas uma realidade, tendo em vista do passado que nós conhecíamos a respeito dele. Estando à frente dessa estatal binacional, ele realmente a conduziu de forma ímpar, combatendo
desvios, colocando-a no rumo da prosperidade, colaborando com o governador do estado, o senhor Ratinho Júnior, colaborando com mais de 30 prefeituras da região, ou seja, um estatal, seja ela qual for, tem que ter a sua visão de social. Não podemos admitir uma estatal, um presidente que não tenha essa visão. Então, previsibilidade, prezado General Almirante Bento, prezado General Silvio Luna, nós temos que ter. Nós temos que nos antecipar a problemas e ter visão de futuro. Assim sendo, o nosso governo se prima por isso. Prezado Ratinho, prefeito brasileiro, entre outros chefes de executivo. Não é fácil buscar fazer a coisa certa. Sempre é mais fácil se acomodar, tapar os olhos e deixar as coisas acontecerem. Nós não podemos nos curvar a isso. O convite que fizemos ao senhor general Silvio Luna para presidir a Petrobras visa uma nova dinâmica àquela empresa. E, nesse momento, eu agradeço a ele por ter aceitado esse convite. E pode ter certeza que todos aqueles que dependem do produto da Petrobras vão se surpreender positivamente com o seu trabalho quando ele lá assumir. Bem como aquele que já foi convidado e aceitou estar entre nós, o general Ferreira, colocará uma vírgula no tudo que foi feito até agora aqui, continuará o brilhante trabalho do seu antecessor, colega da mesma turma, Silvio Luna. Então, a todos vocês do Paraná, estou muito feliz em, mais uma vez, estar aqui nesse estado de grande futuro, de exemplo para muitos outros no Brasil. Afinal de contas, o Brasil é o somatório de cada uma das 27 unidades da federação. E o Paraná está na dianteira de muita coisa. A todos os senhores, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança e por acreditarem no nosso Brasil. E você lembra como eram os serviços de telefonia no Brasil antes da privatização? Quanto custava uma linha telefônica? Tinha gente mais bem de vida que comprava várias linhas para alugar, não é? Já que nem todo mundo tinha recursos para comprar uma caríssima linha telefônica à época, antes da privatização. Depois, tudo mudou. Todo mundo pode ter telefone hoje em dia. E agora temos ainda muitas queixas em outros setores, sem contar com a corrupção nas estatais. Mas o governo agora deu o pontapé para privatizações importantes, não é? Da Eletrobras e logo em seguida dos Correios. Depois de enviar ao Congresso Nacional medida provisória de privatização da Eletrobras, o presidente Jair Bolsonaro entregou em ato simbólico o projeto de lei dos Correios ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A proposta permite que os serviços postais exercidos em regime de monopólio pelos Correios sejam realizados pela iniciativa privada. O presidente da Câmara falou sobre a importância da proposta para o país. Esperem uma discussão transparente, limpa e justa, pois é de interesse do povo brasileiro, afirmou Arthur Lira, que também destacou que o relacionamento das duas casas, Câmara e Senado, continua com muito diálogo e que juntas vão cumprir o que foi prometido ao povo brasileiro. A proposta entregue pelo presidente tem o objetivo de quebrar o monopólio do serviço postal dos Correios e abrir o mercado a outras empresas, o que consequentemente deve aumentar a qualidade dos serviços postais e ampliar o investimento privado no setor. O texto estabelece ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, será a agência reguladora dos serviços postais. Segundo a Secretaria de Comunicação do Planalto, essa iniciativa é uma forma do governo garantir que a prestação do serviço postal não será deteriorada.
Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro escreveu que esteve no Congresso Nacional para entregar o projeto de lei que acaba com o monopólio dos Correios nos serviços postais do país e viabiliza a sua privatização. O Brasil, mais do que nunca, segue firme no caminho da liberdade econômica, destacou o presidente Jair Bolsonaro. E não é de hoje que os brasileiros cobram essa iniciativa. Os Correios, que tempos atrás foi modelo de eficiência, virou do governo do PT para cá sinônimo de salários fora da realidade para algumas peças, serviço de péssima qualidade e fonte de desvios bilionários. Até 2019, relatórios da Controladoria Geral da União apontavam que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos acumulava prejuízos brutais desde 2011, resultando em uma perda de patrimônio líquido de 90%. Ou seja, não há por que manter uma empresa que controla sozinha todo o mercado, não entrega o serviço como se espera, dá prejuízo e fomenta a corrupção. Tudo isso com o dinheiro do povo. Então, que venham as melhorias e que seja logo, porque o povo tem pressa. Agora, ainda no Congresso, o Senado Federal fechou o cronograma, gente, para votar a PEC emergencial que poderá reeditar o auxílio emergencial. A proposta deverá ser votada oficialmente agora, na próxima terça-feira, 2 de março, em primeiro turno na Casa. Depois de aprovada em 2 turnos, a PEC, então, vai para a Câmara. E para quem está de olho na questão da Petrobras, o ainda presidente da companhia, Castelo Branco, disse que não há exagero no preço dos combustíveis. Ele falou que os impostos é que são elevados. Castelo Branco apresentou a analistas do mercado o resultado da Petrobras no 4º trimestre de 2020. Um lucro de 59,89 bilhões de reais. Resultado 634,6% superior ao de igual período de 2019, quando a empresa teve lucro de apenas 8 bilhões. No trimestre anterior, agora, a companhia teve prejuízo de 1,5 bilhão. O resultado veio muito acima da expectativa do mercado, que esperava lucro de 11,4 bilhões. Muito acima mesmo, né? De 11 para 59 bilhões. Já o brasileiro diz, também, com esses preços dos combustíveis, só pode dar muito lucro mesmo, espremendo o povo para dar lucro aos investidores. E claro, embora com muitas mordomias, lucro bom e sem corrupção. Pelo menos é o que acreditamos até o momento. A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil criou um canal de denúncia, você viu? Para que sejam encaminhadas postagens ofensivas contra o presidente Jair Bolsonaro. Denúncias de postagens ofensivas contra o presidente. Pelo Instagram, a organização garantiu que irá ingressar com ações judiciais contra todos os autores das mensagens. Se você receber ou deparar com vídeos, fotos ou qualquer outro tipo de postagem ofensiva ao presidente Jair Bolsonaro, sua família e membros do seu governo, seja por parte de políticos, artistas, professores ou qualquer um do povo, envie o material por e-mail da organização. Segundo a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, não confunda, hein? As denúncias poderão ser feitas de forma anônima. Sua privacidade será preservada. Vamos processar todos. Nossa equipe de advogados providenciará o devido encaminhamento da notícia-crime e demais petições aos canais competentes. Vamos derrotar o mal, afirma o texto. Mas tem gente que não gostou da ideia. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, por exemplo, Felipe Santa Cruz, afirmou que vai encaminhar à Corregedoria do Conselho Federal da OAB um pedido de investigação contra a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Santa Cruz quer investigar um possível cometimento de infração disciplinar, além de tentativa de uso indevido do nome da ordem. Gente, essa iniciativa de advogados conservadores vem, na verdade, como uma retaliação, né, sobre pesos e medidas de punições ou não, a ataques contra autoridades do Brasil. Qual é o peso e qual é a medida se alguém ataca alguém da Justiça? E qual é o peso e qual a medida quando alguém ataca o presidente da República, não é? Enquanto alguns são severamente punidos por determinados ataques,
Quando o ataque se é contra o presidente, ninguém vê punição, nem movimentação, nada, né? E até mesmo em relação a outros parlamentares com pendências muito mais graves que não recebem a devida atenção da Justiça ou da própria Câmara, enquanto outros, a prisão é avalizada ou mesmo são cassados, enfim. Inclusive, falando nisso, vimos que a deputada Flor de Lis foi afastada do cargo pela Justiça. Agora, embora muita gente perguntando por que não fez questionamentos em relação à prisão do deputado Daniel Silveira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que pretende acionar a corte após a Justiça do Rio afastar do cargo Flor de Lis. A decisão foi tomada, como vimos, pela segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A parlamentar responde a processo por ser a suposta mandante do homicídio do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Segundo o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, há, neste caso da Flor de Lis, uma invasão da Justiça na área do parlamento. Cada caso é um caso? Como que é isso? A população brasileira tem feito muitas perguntas com relação a esses pesos e medidas. Câmara dos Deputados aprova a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição sobre imunidade parlamentar. A PEC aprovada é a de número 3 de 2021, que restringe a prisão em flagrante de parlamentares somente se relacionada a crimes inafiançáveis listados na Constituição, como racismo e crimes hediondos. O plenário aprovou por 304 votos a 154 e 2 abstenções o parecer favorável da relatora deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí. Como a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ainda não foi instalada, a deputada foi designada para ser a relatora de plenário em nome da comissão. Margarete Coelho será relatora também em nome da Comissão Especial e adiantou que fará, sim, mudanças em alguns pontos, como sobre a inelegibilidade e as condições para a prisão em flagrante. A PEC foi apresentada pelo deputado Celso Sabino, ele que é do PSDB do Pará, como apoio de 185 deputados. Pois é, o deputado Daniel Silveira, dizem os comentários da imprensa por aí, que achou que os deputados, em sua maioria, o abandonaram quando aprovaram a sua prisão para poucos dias depois, então, tramitarem isso para garantir que não aconteça o mesmo com eles. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que esse andamento aí não é blindagem. E na imprensa, como o portal G1, a notícia de que ministros da Corte veem afronta com essa PEC da imunidade e avaliam que o projeto será questionado na Corte. Quer dizer, muita polêmica ainda vem aí. Índio é incentivado a dizer que é contra Bolsonaro após ser vacinado, mas devolve uma resposta: contra Bolsonaro não, a favor. O índio acabou frustrando quem tentou colocar nele uma resposta, que ele desse uma declaração contrária ao presidente Jair Bolsonaro. E depois de ser vacinado, o índio afirmou ser apoiador de Bolsonaro e deixou quem estava por ali ao redor tentando persuadi-lo frustrado, não é? E ele disse que não é contra o governo federal, é a favor do presidente Bolsonaro. E o vídeo acabou repercutindo e correndo pelas redes sociais Brasil afora. É contra Bolsonaro, fala pra ele. Não, contra Bolsonaro não, favor Bolsonaro. Não pode ser contra ele sim. O escritor Olavo de Carvalho teve sua conta no Facebook suspensa por 7 dias. A censura, segundo a plataforma, aponta a violação dos padrões da comunidade no que diz respeito à propagação de discurso de ódio e assédio e outras normas não especificadas. Olavo, que possui 589 mil pessoas em seu Facebook, usou seu próprio canal no Telegram para avisar os seguidores sobre o episódio. No fim de janeiro, o escritor anunciou sua saída do Twitter. As falas ocorreram após Olavo ter publicações apagadas em relação à Covid-19, mas depois ele acabou retornando à plataforma.
Mas qualquer semelhança, gente, é mera coincidência. Veja só, internautas chineses foram detidos por críticas ou comentários contra ações do Partido Comunista. De acordo com o site Epoch Times, depois que o regime chinês revelou recentemente o número de vítimas do conflito na fronteira sino-indiana, que ocorreu no ano passado, vários internautas chineses foram detidos por questionar e criticar os dados oficiais. Em 19 de fevereiro, o Partido Comunista Chinês, pela primeira vez, divulgou informações sobre as mortes de soldados chineses no conflito de fronteira com a Índia, que ocorreu no Vale de Galwan em junho de 2020. Foram mencionadas 4 mortes, incluindo de um comandante e 3 soldados, e o ferimento de um outro comandante. No entanto, os internautas chineses questionaram os números. Resultado: várias prisões. Um influenciador com mais de 2,5 milhões de seguidores na plataforma de mídia social chinesa Weibo foi detido pela polícia local, acusado de provocar brigas e provocar problemas e por discurso ilegal que distorceu maliciosamente a verdade e caluniou os heróis da fronteira, de acordo com um aviso emitido pelo Departamento de Segurança Pública de Nanjing. Um outro internauta foi condenado a uma detenção administrativa de 7 dias por postar um comentário que caluniou os heróis da fronteira, também no Weibo. De acordo com o jornal People's Daily de Pequim, ele foi acusado de provocar brigas e provocar problemas. E todos os acusados presos, relatados pela Epoch Times, foram presos sob esses mesmos argumentos. No ano passado, após o conflito na fronteira sino-indiana, uma foto da lápide do falecido soldado Chen Xiangrong apareceu online. A imagem foi republicada na conta oficial do Weibo da China Channel, que representa o Comitê de Assuntos Políticos e Jurídicos do Partido Comunista Chinês. Mas a postagem foi imediatamente removida. Um conhecido blogueiro militar com quase 5 milhões de seguidores afirmou que a imagem da lápide de Chen era falsa. Em 20 de setembro de 2020, ele escreveu um post: "O público não deve divulgar a desinformação caso seja aproveitada". No entanto, a foto da lápide de Chen foi confirmada como autêntica pela mídia estatal chinesa. De acordo com um relatório de uma agência de notícias russa, pelo menos 45 soldados chineses morreram no combate de fronteira com as forças indianas em maio e junho de 2020, enquanto o lado indiano perdeu pelo menos 20 soldados. Mais uma vez, a confirmação de que as informações a respeito do país asiático dependem do interesse do Partido Comunista. Já sobre os motivos de prisões por emitir opinião, para você que encontrou algo familiar, só tem uma coisa a dizer: qualquer semelhança neste caso não é mera coincidência. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que libera crédito de 2,8 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Os recursos serão usados por 3 órgãos para combater a pandemia de Covid-19. O dinheiro será usado pela Fundação Oswaldo Cruz para manter o funcionamento de 173 leitos de UTI em um centro hospitalar, também para comprar testes, financiar pesquisas e treinar profissionais que atuam na rede de vigilância em saúde. Os recursos destinados também ao Fundo Nacional de Saúde serão utilizados no custeio de UTIs, transporte de oxigênio, no serviço de atenção primária, aquisição de testes e no pagamento de bonificação para 55 mil funcionários da área da saúde que estão atuando no atendimento à população. O Grupo Hospitalar Conceição, rede de hospitais públicos em Porto Alegre, também receberá recursos para cobrir despesas com compra de medicamentos, equipamentos de proteção individual e exames para diagnósticos. O presidente Bolsonaro também assinou medida provisória para aumentar a disponibilidade de oxigênio medicinal no país. O produto é usado para tratar pacientes, com insuficiência respiratória. E a medida funciona assim: ela desobriga as empresas produtoras de oxigênio medicinal na zona de processamento de exportação de terem cota mínima de 80% para exportação. Assim poderão incluir maior disponibilidade no mercado interno. As zonas de processamento de exportação
Elas foram criadas no Brasil em 1988 com o objetivo principal de incentivar a exportação de produtos e conta com redução de impostos e regras especiais. Sobre a aprovação pelo Senado para que estados, municípios e setor privado comprem vacinas contra a Covid-19, assim como o governo federal, eles deverão assumir toda a responsabilidade na aquisição e efeitos dos imunizantes na população. Agora, os estados, os municípios e o setor privado estão autorizados a adquirirem vacinas contra a Covid-19 através da aprovação do PL 534 de 2021. O texto também permite que os compradores assumam a responsabilidade civil pela imunização, o que abre caminho para a entrada de novas vacinas no país. O projeto segue para a Câmara dos Deputados e, pelo texto, a compra por estados e municípios fica autorizada para casos em que o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, ou quando a cobertura imunológica prevista pela União não for suficiente. A norma se escora em decisão do STF, que considerou constitucional a iniciativa dos estados e municípios. Mas o que chama a atenção é que, quando fizerem a aquisição por conta própria, os estados e municípios, como regra, não usarão recursos próprios e deverão ter ressarcimento da União pelo valor desembolsado. Apenas em casos excepcionais, os entes da federação serão responsáveis por custear a compra. Já o setor privado fica obrigado a doar todas as doses compradas para o Sistema Único de Saúde, o SUS, enquanto estiverem em curso a vacinação dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Após a conclusão dessa etapa, as empresas poderão ficar com metade das vacinas que adquirirem e elas deverão ser aplicadas de forma gratuita. A outra metade deverá ser remetida ao SUS. Só para reforçar, estados e municípios, dentro dessa responsabilização por vacinas adquiridas por conta própria, deverão adotar medidas efetivas para dar transparência à utilização dos recursos públicos que financiaram as doses e os insumos também para o processo de distribuição. É o que a gente espera. Transparência, sem escândalos, por favor. De Brasília, Fábio Santos. As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos totalizaram no mês de janeiro 12 bilhões e meio de reais, resultado 38,5% superior ao registrado no mesmo mês de 2020. E o melhor para o mês de janeiro desde 2015, quando o setor havia faturado 13 bilhões. Os dados divulgados são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ. Da receita total, 12,5 bilhões, né? A receita total desses, 9,6 bilhões foram de vendas para o mercado interno brasileiro. O resultado, 50,8% superior a janeiro de 2020. Dentre os segmentos que sinalizaram aumento nas vendas, destaque para máquinas agrícolas, com avanço nas empresas de todos os portes. Outro segmento que tem colaborado para a alta das vendas internas é máquinas para a infraestrutura, incentivado em grande medida pelo andamento do programa de parcerias de investimento do governo. Isso foi destacado pela entidade. Muito bom o resultado, demonstrando que o agronegócio, em um dos piores anos da história do país, conseguiu manter a força e ser mais uma vez um pilar fundamental para o país, suprindo as deficiências de outros setores neste momento tão difícil e, claro, também a iniciativa do governo, também nessa área de infraestrutura, o programa de parcerias de investimento tão importante. O deputado federal Arlindo Chinaglia, PT São Paulo, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, MDB Rio de Janeiro, e outras 15 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por corrupção e lavagem de dinheiro em um esquema de propinas para defender interesses da Odebrecht na Câmara dos Deputados. Segundo a peça de acusação, o deputado Arlindo Chinaglia, que tinha o codinome de Grisalho, solicitou vantagem indevida e recebeu a promessa de Marcelo Odebrecht de pagamento no valor total de 10 milhões de reais por meio do então presidente Eduardo Cunha.
O pagamento teria como contrapartida a atuação em benefício dos interesses do Grupo Odebrecht em questões relativas aos projetos hidrelétricos do Rio Madeira, no estado de Rondônia. A denúncia aponta que Chinaglia recebeu pelo acordo, em vantagens indevidas, 8,7 milhões em 36 pagamentos, parceladinho, né? Os repasses de propina teriam ocorrido entre 2008 e 2014 por intermediação de Cunha, apelidado ali de caranguejo nas planilhas. Os crimes foram investigados no inquérito 4.461, instaurado após acordo de colaboração premiada firmada entre parte dos denunciados e o Ministério Público Federal. Enquanto isso, Lula segue a luta, não é? Para conseguir cancelar os dele e os processos de muitos outros na mesma situação. E teve notícia com outro deputado do PT, inclusive, o deputado federal Nilton Tato, PT São Paulo, que apresentou um projeto de lei, projeto 481/2021, que altera a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Ele apresentou um projeto para proibir o uso de arma de fogo pelos colecionadores, atiradores e caçadores e promover o fechamento de clubes de tiro. Tudo, é claro, para impactar a pauta do presidente Jair Bolsonaro sobre as armas, pauta que é uma das principais promessas de campanha de Bolsonaro desde as eleições de 2018. Por isso, decretos do presidente já flexibilizaram o uso e a compra de armamentos no país. O presidente Jair Bolsonaro teve mais um encontro no final da sua agenda com apoiadores no Palácio da Alvorada. Jesus abençoe, senhor. Tudo bem. Eu já fiz o levantamento, é uma bagunça. Nota de combustível, né? A nota não condiz com a realidade do percentual dos impostos. Cada posto está apresentando um diferente, né? Isso aí é muito consumidor. Olha, culpa eu. Tem estado que o imposto federal chega a ser R$45 a nota de 100, o estadual é 0. Quem olha aquilo, culpa é minha. Mas tudo bem, muito obrigado. O pessoal fica procurando as fontes erradas para se informar, né, presidente? Aí fica difícil. O pessoal tem que ter um pouquinho de trabalho, né? Por exemplo, tem uma PEC rodando começou a colher assinatura para rodar aqui na Câmara. O teu da PEC eu não sei, já estão me culpando. Impressionante. O cara primeiro não sabe nem o que é PEC. Não passa pelas minhas mãos, né? Depois é promulgado, não é sancionado. Então o cara critica. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós queremos continuar clamando e colocando mais uma vez a vida do presidente Jair Bolsonaro nas tuas mãos, clamando o Senhor para que o Senhor o livre de todo mal, para que o Senhor derrame da sabedoria que procede do Senhor, que o conhecimento de Cristo o dirija, tome conta dos seus pensamentos em cada tomada de decisão, que Ele possa lançar sobre ti toda a ansiedade, toda a inquietação do seu coração, Deus. O sustente, revigore as suas forças. Esse é o nosso clamor e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Bom descanso, presidente. Gratidão pela sua atenção e até a próxima edição do Jornal Foco do Brasil e que Deus abençoe a você e a sua família.